Seja bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo Petros, criador desse canal. É com grande satisfação que eu anuncio a participação do professor Homer Savastano Júnior. O professor Homer é pesquisador do Departamento de Engenharia de Biosistemas da USP e é também coordenador de área das engenharias da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Professor Homer, eu não sei se a minha leitura é correta, mas eu tenho a percepção que a interação entre a universidade pública e o setor privado ainda é um tanto parcimoniosa, um tanto acanhada. Na sua visão, quais ações, quais iniciativas poderiam ser implementadas bilateralmente, ou seja, tanto no seio da universidade pública quanto no seio do setor privado, para catalisar, para promover essa aproximação? Seja muito bem-vindo ao canal, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Olá, Petros, muito obrigado, Rodrigo, primeiro pela sua iniciativa, né, que nos enche de orgulho saber que existem colegas com essa disponibilidade de fazer esse canal Alimentos na Mira, que eu tenho certeza já tem trazido muitas repercussões positivas, aproximando a sociedade da universidade. E respondendo, então, né, tentando discutir um pouco essa sua questão, que é essa parceria, essa interação entre a universidade e o setor privado, realmente ela ainda está muito aquém do que poderia ser, né, do que nós vislumbramos como sendo possível de acontecer. E, por outro lado, nós já conseguimos reconhecer uma série de iniciativas, tá? Então, eu vou te dar um exemplo de ontem. Um colega da Universidade Federal de Pernambuco entrou em contato comigo porque eles estão organizando, a UFPE, lá no Recife, um evento que é uma mesa redonda virtual, por conta desse período da pandemia, entre professores da universidade e algumas empresas da região. Então, olha que legal, olha que bacana esse tipo de iniciativa, e eu fiquei muito contente porque me convidaram, mesmo como um sapo de fora, né, a participar dessa conversa com eles, para saber o que eles fazem, quais são as perspectivas que eles têm de futuro, né, como que a universidade poderia auxiliá-los, e isso eu achei uma iniciativa muito legal, que a gente poderia, né, até se espelhar nesse exemplo para fazer alguma coisa, porque eu tenho certeza que competência é o que não nos falta. A feira de alimentos, né, dentro da USP, dentro do nosso campus, é outro exemplo que a gente poderia dar também, e com certeza em breve será realizado aqui no nosso campus Fernando Costa, em Pirassununga. Né? Então, essas questões, elas são efervescentes, ou seja, elas estão acontecendo a cada dia e com muita criatividade e com muita capacidade que a gente sabe que existe na nossa universidade, né? Eu diria, né, para tentar ordenar um pouco as ideias, né, tentar talvez atrair até a percepção daquelas pessoas que nos ouvem, né, nos escutam, nos veem, talvez identificar, não que seja uma análise, vamos dizer, exaustiva, mas só para tentar ter um encaminhamento das ideias, 3 níveis que nós poderíamos identificar como possíveis de interação entre a academia, entre a universidade e o setor produtivo, ou organizações que congregam empresas, que são sustentadas por empresas. Eu diria que existe, para começar, um tipo de atividade que nós chamamos de uma ação pré-competitiva, né?
Uma ação pré-competitiva significa o seguinte, eu não sei se vocês se lembram, né, que a gente ia para São Paulo, lá em São Paulo tinha a Rua das Noivas. Então, você tinha uma casa do lado da outra, né, vendendo vestido de noiva, né? Então, claro, se você for se casar, né, com aquele vestido de noiva, você vai vestir uma vez, né, aquele vestido. Mas pode existir, por que que todas as lojas que vendem vestido de noiva, então, estão uma do lado da outra, né, se você só vai comprar um vestido? Então, isso é uma ação pré-competitiva, isso é um exemplo de uma ação pré-competitiva. E essa ação pré-competitiva, você vê em muitas outras coisas, até na gôndola do supermercado, você vê diversos produtos que são competitivos, né, você vai comprar pó de café, você tem várias marcas de pó de café, você vai comprar uma, né? Isso nós podemos remeter para o campo da pesquisa. Várias empresas que têm algum produto, algum tipo de tecnologia, algum tipo de serviço que elas estão antevendo uma demanda futura, elas podem se organizar em conjunto e fazer um trabalho proativo juntamente com a universidade. Essa é uma categoria de pesquisa que geralmente envolve muito risco, tá? Risco é inerente à pesquisa, tá? Nós precisamos entender que fazer pesquisa com as empresas não é consultoria, não é assessoria, não é dar uma resposta para um problema que a empresa já tenha e que você já tem a solução para ele. Entendeu? Isso, muitas vezes, as pessoas nos procuram de uma forma, talvez, assim, equivocada, porque não nos conhecem muito bem. A universidade não pode competir com competências, no meu ponto de vista, que já existem muito bem estabelecidas na sociedade. Então, para que nós possamos ter boas parcerias com a sociedade precisa conhecer aquilo que nós podemos oferecer, né? A universidade não pode oferecer de tudo. Então, consultoria, assessoria, você já encontra no mercado. Agora, risco é algo que realmente é difícil, muitas vezes, você encontrar fora do âmbito da pesquisa, tá certo? E nas ações pré-competitivas, geralmente existe muito risco. Tá certo? Eu tive o privilégio, né, de participar com 2 empresas de capital nacional de um projeto de ação pré-competitiva que se iniciou em 2001, portanto, 20 anos atrás, para nós desenvolvermos um produto sem amianto, que a gente sabe, né, de todas o risco, a toxicidade inerente a esse material, que acabou sendo banido do mercado brasileiro em 2016. Então, vocês vejam que, nesse intermédio de tempo, muita pesquisa estava sendo feita, mas sem destruir as empresas, sem acabar com aquilo que era o ganha-pão das empresas, até que elas, paulatinamente, conseguiram, e hoje sobrevivem, e muito bem, com um produto alternativo, completamente sem uso de amianto. Isso tudo é um mérito das empresas, tá certo? Foram elas que acreditaram nisso, foram elas que investiram nisso, mas tinha muito risco quando se iniciou esse trabalho pré-competitivo em 2001. Era realmente uma incógnita total. E aí, né, nós temos a felicidade, como você disse, né, de ter a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Houve, né, dentro dessa ação pré-competitiva com grande risco, uma modalidade de financiamento em que a sociedade, né, brasileira ou paulista, por intermédio da FAPESP, pagou um pouco desse risco, pagou um pouco dessa conta, financiando não toda a pesquisa, mas uma parte dessa pesquisa realizada dentro da universidade. Então, veja, tem um interesse público, tem um interesse da sociedade, por quê? Porque você pode dizer assim, mas você acabou beneficiando toda a sociedade, de que maneira? Ora, nós, primeiro, deixamos de produzir algo que tinha risco para a sociedade.
Segundo, mantivemos com boa saúde empresas que geram emprego, empresas que pagam impostos, empresas que produzem alguma coisa de útil para a sociedade. Então, veja, é um papel de uma universidade pública? Eu acredito que sim. Essa é uma pergunta que nós sempre precisamos nos fazer, porque quem nos paga diariamente é a sociedade. Então, a nossa resposta, mesmo na pesquisa, tem que ser uma resposta primordialmente à nossa sociedade brasileira e paulista. Um segundo tipo de pesquisa, né, indo nessa linha, primeiro, né, a ação pré-competitiva, que eu acho muito legal e hoje está sendo muito valorizado. O CNPq acabou de lançar um edital agora que, para dar bolsa de pesquisa de mestrado e doutorado, você tem que ter uma ação pré-competitiva com empresas, né? Tá aí, tá aberto esse edital. Não é só a FAPESP, né? O CNPq é uma agência nacional de fomento à pesquisa, né? É o Conselho Nacional, né, de agência de financiamento à pesquisa. Existe uma outra categoria que eu gosto também de explorar, tá certo? Não querendo ser exaustivo, não estou querendo esgotar o assunto, mas é a questão da pesquisa direcionada a uma determinada empresa. Então, uma empresa hoje, com todos esses recursos que a gente tem de internet, você não tem mais limite de barreiras, né? Você pode fazer uma parceria hoje com uma empresa aqui de Pirassununga, que te procura e faz um trabalho junto com você, como você pode fazer uma parceria com uma empresa da Índia, por exemplo, né? Que te chama para fazer uma parceria, porque eles identificaram que você tem competência naquela área. E isso é muito legal, quer dizer, nós conseguimos desbravar essa questão da pesquisa. Aí, em diversas escalas. Aí você diz assim, poxa, mas essa pesquisa com uma determinada empresa, ela envolve direitos, né? Direitos industriais, direitos intelectuais daquilo que se desenvolve. E isso, portanto, né, a USP tem já, vamos dizer, um arcabouço que nos ajuda muito com isso, que é a questão da Agência USP de Inovação, que é uma agência, né, que tem toda essa ideia do cuidado em preservar os pesquisadores em termos de como se comunicar com as empresas, de como se relacionar com as empresas, né? Fazer pesquisa com a sociedade é um outro item aí polêmico, né? Vamos dizer, quando eu faço uma pesquisa com uma indústria, eu faço essa pesquisa de graça para a indústria? Tá certo? A universidade é pública, então vamos fazer pesquisa de graça para as empresas. Não. Existe uma piadinha, não é uma piadinha, mas é uma expressão muito importante, né, pelo menos no mundo capitalista que a gente vive, né, de que não existe almoço grátis. Então, se você faz uma pesquisa, alguém está pagando por ela. E se essa pesquisa é de interesse para uma determinada empresa, um determinado segmento, esse custo, veja, nós não estamos falando em preço de pesquisa, nós estamos falando em custo. Existe uma diferença, né, sutil entre preço e custo. O custo que nós praticamos deve ser pago, é justo que ele seja pago. E pago de uma maneira, né, concreta, real. Uma terceira modalidade, né, só para completar esse escopo que eu gostaria, né, de trazer para nós discutirmos, e aí podemos voltar, né, a ver se poderíamos trazer mais algum elemento, é a questão da prestação de serviços, né? Porque existe aí, nessa questão da prestação de serviços, algo muito, assim, vamos dizer, mais delicado, porque a prestação de serviço, que eu digo assim, delicado nesse sentido, de haver forças que muitas vezes são antagônicas, né, envolvidas. Essa questão da prestação de serviço, ela vai muito bem em alguns casos em que você diz assim, olha, a empresa, né, acabei de mencionar isso, a empresa tem que pagar por aquele serviço, ou por aquela pesquisa, vamos dizer, que é realizada, né? Essa é uma opinião minha, obviamente, que fazer pesquisa tem um custo muito alto, e aí você precisa pagar por isso, né? Nós sabemos que manter um laboratório, manter pesquisadores, não é algo
muito barato. Aí essa pesquisa internaliza recursos dentro da universidade. A universidade hoje, como instituição pública, tem uma dificuldade de executar recursos financeiros que eu considero absurda, né? Como nós temos que fazer uma prestação de contas para a sociedade de tudo aquilo que nós gastamos, de tudo aquilo que nós executamos, nós precisamos ter mecanismos que muitas vezes nos engessam, ou seja, nos impedem de ter aquela celeridade, aquela rapidez na execução de determinados tipos de compras e de pagamento de serviços, e às vezes, o que nos simplifica um pouco a vida? Você trabalhar com fundações de apoio, né? Essas fundações de apoio acabam, como nós temos na USP, inúmeras fundações, né? A principal delas é a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, que é a FUSP. Portanto, é uma fundação que tem um perfil um pouco diferente daquele que eu falava da FAPESP. Isso daí vai fazer com que esses recursos possam ser internalizados nessas fundações e elas, então, executam esses recursos, claro, com todos os requisitos de probidade, de execução desses recursos públicos, mas de uma maneira mais célere, né? E com isso, nós acabamos fazendo que a universidade seja um pouco mais ágil na execução desses trabalhos, porque trabalhar com a indústria tem isso, né? Você precisa sempre de uma resposta rápida, né? Você não está desenvolvendo alguma coisa, muitas vezes, principalmente uma prestação de serviço. Você precisa de uma resposta rápida. Então, se você não tiver essa resposta rápida, você deixa de prestar o serviço. E um outro aspecto importante, de novo, é não competir com a sociedade, porque já existem segmentos que prestam serviço. Então, fazer uma prestação de serviço como viés da pesquisa tem que ter um diferencial, tá certo? Do meu ponto de vista. Então, você não pode competir com aquilo que a sociedade já tem estabelecido e você pode, sim, fazer uma prestação de serviços de interesse que tenha um diferencial. Ou seja, de novo, existe o novo, né, aquilo que não se conhece, existe essa competência, muitas vezes, que o pesquisador da universidade, do seu grupo de pesquisa, tem, e que você não encontra na sociedade, aí, né, ou numa empresa que já preste serviços na sociedade, como eu disse, como uma consultoria, uma assessoria, e aí você consegue justificar a presença da universidade sozinha ou em associação com essas outras empresas de prestação de serviços para oferecer algo diferenciado, né? Eu sempre tinha um exemplo que eu gostava, né, que até de um colega nosso do nosso campus de Pirassununga, que nós falávamos assim, poxa, mas produzir carne bovina, todo mundo produz, né? Você vai aí, você tem grandes pecuaristas que produzem carne bovina. Então, nós que temos um rebanho, né? Nós temos o privilégio de ter um rebanho grande dentro da nossa universidade. Nós estamos vendendo e competindo com esses pecuaristas de igual para igual, vendendo carne dentro da sociedade. Quer dizer, esse é um serviço que a universidade presta para a sociedade, ou nós podemos rever totalmente esse conceito, dizendo, o que nós estamos fazendo é vender material genético. Nós não estamos vendendo carne, nós estamos contribuindo com material genético diferenciado para melhorar o rebanho, ou seja, em parceria com essas empresas, com esses pecuaristas que fazem desse negócio o seu meio de vida, né? A sua sobrevivência. Então, vejam como prestar serviços pela universidade é algo que precisa ter um viés diferenciado, né? Você não compete diretamente com aqueles que já oferecem alguma coisa para a sociedade, e isso, né, no Brasil, o setor agroindustrial é fantástico, né, em termos de competências, mas nós precisamos saber que essas competências podem ser melhoradas.
e elas podem contar, a sociedade precisa saber que ela pode contar com a universidade para isso, né? E nessa forma de serviços, como eu disse, você consegue ser mais ágil e consegue realmente dar uma resposta rápida para uma demanda específica, né, da nossa sociedade. Então, eu escolhi esses 3 aspectos, né, para discutir a questão da pré-competitividade, a pesquisa diretamente direcionada para uma determinada empresa ou um determinado serviço, né, uma prestadora de serviços, e eu acredito que seja assim um início, né, para que a gente consiga realmente fortalecer essa parceria que já existe entre a universidade e a sociedade. A sociedade precisa nos enxergar não só como formadores, né, de recursos humanos, que o somos, mas também como algum tipo de atividade, como eu disse, inerente de risco, que é a pesquisa, sendo também prestada em favor da nossa sociedade. Uma questão que talvez, assim, querer mais uma vez agradecer, né? Agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. E muitas vezes, quando a gente fala, né, esses exemplos, a gente às vezes pensa, grandes empresas, grandes indústrias, grandes pecuaristas. Não, nós podemos imaginar toda essa interação com a universidade sendo feita para o pequeno produtor, para o microprodutor, que é tão importante para a nossa sociedade, para a nossa universidade, como o grande, né? Um exemplo disso é a FAPESP, com aquele outro programa, que é o PIP, é o Programa de Inovação para Pequenas e Microempresas, que, inclusive, você pode submeter uma proposta mesmo antes de ter essa empresa. O único requisito é que, ao ser contemplado com esses recursos, você tenha, ao implantar o projeto, você tenha a empresa constituída, que pode ser uma empresa só de você mesmo. Qual que é o grande diferencial desse programa da FAPESP, que eu acho fantástico? É você ter um alto nível de desenvolvimento tecnológico, independente de ser uma pequena empresa, certo? Ou seja, de você querer fazer algo diferenciado do ponto de vista tecnológico. Então, essa questão aí, né, da acessibilidade, eu acho que é fundamental, e esse programa é PIP, PIP, que você encontra na página da web da FAPESP. Homem, a sua explanação ela foi tão densa e tão completa que eu nem tenho nenhuma pergunta para fazer. Tenho certeza que os ouvintes, né, aqueles que acompanham esse canal, vão se surpreender e gostar bastante. Eu queria parabenizá-lo pela sua trajetória brilhante na Universidade de São Paulo e, finalmente, queria dizer que foi um privilégio muito especial recebê-lo nesse canal. E a você que nos acompanha, obrigado pela participação e até a próxima no Alimentos na Mira.